Boa tarde, pessoal. Eu passei um tempo sem fazer gravações porque eu estava viajando e eu estava em Itatiaia. É a segunda vez que eu vou lá, mas é como se tivesse sido a primeira. O lugar é maravilhoso. Então, eu estava literalmente no meio do mato, da Mata Atlântica, e lá o sinal é muito ruim. Então, não dava para fazer. Eu falei, bom, eu já tinha algumas coisas gravadas, então vocês poderiam, né, repetir o que a gente já tinha gravado. Tem uma pessoa conhecida nossa que a gente tem orado muito por ele, que ele sofreu um acidente e tá mal no hospital. O meu conselho, quando você tiver alguém da sua família ou alguém que você se importa, que tiver mal, seja doente, seja com um acidente ou seja o que for, não imagine ela doente, debilitada, no hospital. Quando eu fiquei doente, a primeira coisa que eu disse, porque para todo mundo que eu contava, né, que eram pessoas próximas, choravam, ficavam muito mal. E eu dizia para elas assim: você tá chorando porque você tá me imaginando ou morta, ou doente, debilitada, ou quase morrendo. Se você tivesse certeza que eu ia ficar bem, você ia estar chorando assim? Todo mundo respondia: não. Eu falei, então, me imagina bem. Falei, toda vez que vocês pensarem em mim, me imagina bem. Me imagina melhor do que eu estava, porque eu vou sarar. E eu mesma também, eu me imaginava bem. Eu imaginava o final que eu queria para mim. E quando você for dormir, se vier pensamentos ruins na sua cabeça, que você estiver preocupado com alguma coisa, não fica quando você fica preocupado, você está meditando no que vai ser ruim, no que é ruim. Quando você, quando vem algo ruim, por que você vai pensar algo ruim se você pode pensar algo bom? Então agora, toda vez que eu vou dormir, às vezes começa a me vir uma preocupação ou alguém, sempre tem alguém, alguma coisa, eu falo, não, não vou pensar nisso, vou pensar no que eu quero, no final que eu quero, o que que eu quero. Aí eu vou imaginar, aí eu começo a imaginar só coisa boa, sabe? Então, eu te aconselho a fazer o mesmo. Faça isso por você, faça isso pelas pessoas que você ama e faça isso pelos seus inimigos também, né? Sempre vai haver alguém ali, isso é até para crescimento. Aquele Nick Lauda, né, foi campeão de Fórmula 1 e tal, ele disse é, que ele tinha um inimigo, né, de corrida que era acho que James Hunt, e quando ele ficou mal, ele ficou doente, ele queria tanto vencer, né, ele teve um acidente muito feio, então ele queria tanto vencer o James Hunt que ele foi passando por todo o processo, só pensando porque ele queria vencer o James Hunt. Então no final daquela competição que ele tinha com o Hunt, né, aquele inimigo foi o que ajudou ele a sair, né, de um acidente que todo mundo achava que ele não ia mais conseguir dirigir os carros, participar de uma Fórmula 1 ou de uma corrida, nunca mais na vida dele. E não foi o que aconteceu. Antes mesmo dele estar todo cicatrizado, ele foi correr e ele quase foi campeão naquele ano. Ele desistiu de uma corrida, porque senão ele ainda seria campeão naquele mesmo ano. Então, tenha os seus inimigos como algo para o seu crescimento, para te dar força para que você vá a um patamar maior, sabe? Nada é por acaso, nada é por acaso. E o seu inimigo pode ser uma pessoa, pode ser uma doença, pode ser uma conta, pode ser, eu não sei qual que é o seu inimigo, né? O seu inimigo pode ser até um calo no teu pé, né? E há uma razão, tá? Enfim, hoje eu quero professar, até porque nós estamos todo mundo em oração por esse amigo nosso. Ele, na verdade, ele é amigo de uma amiga minha. Então, a gente está em oração. Então, a oração de hoje é para quando você está na linha de fogo, tá? E, como eu disse, o inimigo pode ser pessoas, pode ser uma doença, pode ser uma situação, tá bom? Então, é sobre isso que nós vamos professar a palavra de Deus hoje. Então, vamos lá. Senhor, eu sei que, porque coloquei a minha confiança em Ti,
Tu serás meu escudo, e eu não temerei o que o homem pode fazer comigo. Está em Provérbios 3:5. Guia-me, ó Senhor, na tua justiça, por causa dos meus inimigos. Faça o seu caminho reto diante da minha face. Isso está em Salmos 5:8. Em mim mesma não tenho o que é preciso para estabelecer uma defesa perfeita. Não posso proteger a mim mesma e nem a tudo e todos que me importam das armas do inimigo. Mas a força do inimigo não é nada para o Senhor. Aí tem uma passagem em Miqueias 7:8 que diz o seguinte: Ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito. Ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. Se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Até amanhã. Bye bye.